Barriga crescendo, cansaço aumentando e ansiedade piorando? Até parece que são três problemas diferentes, mas são frutos da mesma árvore. Oi, gente do céu, da gente do céu! Eu sou o Cadu e te ajudo a ter um corpo 20 anos mais jovem. Muito obrigado por estar aqui nesse lugar de gente inteligente. E por isso, seja muito bem-vindo ao canal do Samurai, com esse humilde semblante que vos fala aqui do Matagal, do Instituto Samurai para o corpo até 20 anos mais jovem. Eu tenho que martelar no 20 anos, porque é propósito e salvação em Jesus Cristo. Mas hoje, dia 10 de março de 2026, antes de falar de novo, mais um pouco sobre resistência insulínica, a raiz da pochete na barriga, da fadiga e da ansiedade, é dia de treinar peito. E é isso que vamos começar fazendo. Então é o seguinte, vamos começar na cordinha ali, bater na cordinha para quentar o corpo, já pôr o coração para bater, aumentar a intensidade e depois nós vamos supino, flexão, desenvolvimento, parada de mão, francês com peso. Na sequência, tuck, né, o tuck L-sit ali empurrando o banquinho, segurando o abdômen, já que não fizemos ele ontem. E podemos fazer ainda o próprio tríceps no banquinho, depois que acabar a força ali, e fechar no francês ali na pilastra. Olha o tanto de exercício que deu, vai dar para trabalhar tudo. Nem vou olhar o relógio. Bora lá apagar essa primeira. Só vou mastigar um cravinho para dar aquela energia, sabe? Tirar o bafo, aumentar a salivação, desentupir o nariz. Mais um para melhorar a capacidade digestiva. Bora lá então começar esse treino. Sabe por quê? Porque eu quero acabar logo.
Primeira paga, gente do céu. Primeiro ano paga. Muito boa. Deu pra tirar o corpo da inércia. Ligar foi tudo. Ligar o cérebro. O bom humor. A autoestima. A felicidade. A paz. A plenitude. Bora falar de microbiota, de inflamação e resistência insulínica. A gordura na barriga, o cansaço constante e a ansiedade frequentemente aparecem juntos. Sabe como? Andando de mão dada. Enquanto a barriga vai crescendo, a ansiedade vai aumentando e o cansaço ali juntinho deles. Entendeu? Dando a mão para um e dando a mão para outro. Barriga aumentando, o cansaço aumentando e a ansiedade também. A performance só caindo e a saúde escorrendo sem a gente ver. Muitas pessoas creem que esses são problemas diferentes, só que na maioria das vezes são frutos da mesma árvore. A raiz é um desequilíbrio metabólico profundo, chamado de resistência insulínica, e oculto, mal diagnosticado, porque fica aquela confusão mais burocrática do que biológica, o que é, o que não é, entendeu? Já tem os sintomas, já tá com a circunferência aumentada, já tá cansado, já tá ansioso, esperar diagnóstico em papel por causa de quê? O diagnóstico já tá feito faz tempo. Esse processo começa no intestino. A microbiota intestinal é um verdadeiro centro de comando da nossa saúde, porque ali vivem trilhões de micro-organismos. Ali tá tudo, tá bactéria, fungo, vírus, tudo. Então começou o desequilíbrio, prolifera aquilo que é indesejado, entendeu? Esses micro-organismos participam da digestão, da produção de vitaminas, da regulação hormonal e principalmente da imunidade. Quando essa microbiota se desequilibra, surge um estado chamado disbiose. E a disbiose aumenta a inflamação crônica de baixo grau. E essa inflamação assintomática, silenciosa, nunca causa sintoma imediato, só que permanece ativa por anos, entendeu? Quando a inflamação ela vem para curar, só que essa inflamação de baixo grau, persistente, ela acaba se tornando degenerativa. O problema é que a inflamação deveria ser um processo de reconstrução. Quando ela se torna persistente, passa a provocar degeneração. Que eu acabei de falar, antecipei até aqui o slide. Como a inflamação intestinal aumenta a ativação do eixo HPA, porque é aquela coisa, o cadáver da bactéria gram-negativa é um LPS, e ele encaixa ali no receptor próprio dele, que é o TLR4, o Toll-like Receptor 4, que está lá presente no intestino. Aí ele ligou ali, ele já ativa o NF-kappa-beta, que é um fator de transcrição para a produção de inflamação. Entendeu? Então, essa inflamação intestinal, ela ativa o eixo HPA, entendeu? Hipotálamo, pituitária, adrenal, que controla a resposta do estresse. Porque inflamou, o eixo HPA tem que liberar cortisol. Esse sistema começa a produzir muito cortisol. Quando o cortisol permanece elevado por muito tempo, o organismo entra em modo de sobrevivência, o chamado luta ou fuga. Assiste lá o nosso vídeo sobre cortisol, que é lindo, e eu te desafio a revirar essa internet e ver se você acha alguma coisa igual. Quando o cortisol permanece... já lembro. Nesse estado, o corpo reduz funções de manutenção e regeneração. O que acontece? O cortisol alto, o eixo HPA ligado, ele diminui a conversão do T4 em T3, a tireoide desacelera, o metabolismo basal diminui. E com a tireoide lenta, a sensibilidade da insulina reduz, entendeu? Fora que o cortisol faz gliconeogênese proteica, ainda mexe com a sensibilidade da insulina, ou seja, tudo de mão dada, entendeu? Inflamou, aumentou o cortisol, precisa aumentar a insulina,
a sensibilidade da insulina cai, a tireoide fica lenta, o metabolismo desacelera, começa a vir aquele monte de sintoma. Constipação, queda de cabelo, pele seca, unha quebradiça, olheira, sobrancelha caindo no final, mixedema debaixo do olho, aqui fica papudinho na tireoide, entendeu? Começa a vir aquele monte de sinal e sintoma. O resultado é que a glicose vai subir no sangue, só que a glicose vai subir muito tempo depois, porque antes disso a insulina já está alta, no que chamamos de hiperinsulinemia e resistência insulínica, aonde vem aumento de circunferência abdominal, fadiga e ansiedade, entendeu? Lá, com o tempo aparece um aumento de circunferência abdominal, porque a gordura visceral começa a crescer, junto disso o cansaço persistente, a ansiedade, a dificuldade de concentração e a perda de massa muscular, porque a resistência insulínica também é uma resistência anabólica, porque quando a glicose está impedida de entrar, também está impedida de entrar a vitamina C, essencial para a síntese de colágeno, tempo de entrar aminoácido, essencial para a síntese proteica, e a corrente sempre arrebenta no elo fraco. Em algumas pessoas, o sinal aparece primeiro no coração, arritmia, pressão alta. Em outras aparece no fígado gordo, a doença que mais cresce no mundo. Outras no cérebro, déficit de atenção, ansiedade, depressão. No intestino ou no sistema hormonal, porque o eixo HPA ligado, ele vai agredir o intestino, o sistema imune e todo o eixo hormonal, porque a matéria-prima vai tudo pro cortisol e vai ficar sem para produzir o hormônio sexual, entendeu? Antes da ruptura, porém, toda a corrente já estava sendo enfraquecida, esticada e colocada sob tensão. Grande parte desse processo nasce do estilo de vida. Não tem nada a ver com dieta, é estilo de vida. Não tem nada a ver com genética, nem com nada que você quiser, é estilo de vida. Alimento ultraprocessado, já cansei de falar, a gulesmada que só tem farinha refinada de trigo transgênico, açúcar, frutose concentrada, xarope de milho, gordura vegetal hidrogenada, corante, conservante, um monte de aditivo químico, entendeu? Esses ultraprocessados aí cheio de farinha, de gordura industrial e muita química, entendeu? Então isso é o principal, o que a gente está colocando na boca ali, aquele veneno, aquela blasfêmia empacotada, em pacote brilhante. A irregularidade do sono, dorme muito tarde, acorda muito tarde, um desrespeito ao ritmo biológico, estresse constante, notícia ruim, pressão, trânsito e tudo mais, Falta de contato com a natureza, vive encaixotado em broco, na selva de pedra, com a cabeça inundada de tentação, não aprende nada com a natureza, não sabe de agricultura, de criação, nem de nada. Acha que o sei lá o que nasce em árvore. Só pode estar pensando que a gulesma nasce em árvore. Você vai lá e puxa ela, igualzinho você põe um abacate delicioso desse. Enquanto isso eu tenho que escutar os outros falando que não pode comer abacate todo dia, que é muito calórico. Você quer que eu fique como? Alegrinho? Ai, 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 gente do céu. E tudo isso, esse desrespeito, falta de sono, estresse, comilança de besteira e tudo mais, excessiva carga tóxica e desequilíbrio de microbiota, gera um ambiente inflamatório permanente. E a microbiota intestinal reflete exatamente esse estilo de vida. O estilo de vida inflamatório vai desequilibrar a microbiota, é um reflexo, e aí vem inflamação e tudo quanto é doença, não tem nada a ver com genética não, quem manda na genética é a epigenética, é o dono dela. Quando a microbiota se desequilibra, a inflamação aumenta, nós já falamos, quando a inflamação aumenta, o eixo HPA desregula, e quando o eixo desregula, a tireoide desacelera, o metabolismo fica lento, e
a sensibilidade à insulina piora, vem a resistência insulínica. E assim surge um conjunto de sinais que muitas pessoas acreditam que é até normal da idade, normal do envelhecimento. Barriga crescendo, energia caindo, ansiedade. Mas isso nunca foi destino inevitável, é consequência metabólica. E quando entendemos a causa, conseguimos mudar o caminho, porque nós vivemos no universo de causa e efeito. Entendendo a causa, controlamos o efeito. Bora lá pagar a segunda, porque eu quero acabar logo. Dá mais um cravinho aqui, que foi bom demais. E dá um descontinho também e o like. Bora lá então.
Se valeu, isso sim. O bracinho ficou doído. Ai, ai. Nossa, que glória a Deus. Que glória a Deus. Bom, antes de continuar, deixar aquele aviso importante. Sabe qual? Aquele aviso importante. O conteúdo apresentado nesse vídeo tem finalidade educacional e informativa. Mas um momento. Ele foi produzido para compartilhar conhecimento sobre fisiologia, metabolismo e estilo de vida, mas não substitui avaliação médica, diagnóstico ou acompanhamento profissional individualizado. Cada organismo possui características próprias e decisões relacionadas à saúde devem sempre ser tomadas em conjunto com profissionais de saúde qualificados. Nenhuma informação apresentada aqui deve ser interpretada como prescrição médica, recomendação de tratamento ou orientação individual de saúde. Caso você tenha alguma condição médica, utilize medicamentos ou esteja em tratamento, converse sempre com seu médico profissional de saúde antes de realizar qualquer mudança de alimentação, estilo de vida ou prática de exercício. Agora sim, vamos continuar para o nosso conteúdo maravilhoso, que é igual poste de ouro sem precisar achar final de arco-íris. O caminho da restauração metabólica. Se a raiz do problema está no estilo de vida, a solução só pode começar pelo estilo de vida. E o primeiro passo é remover agentes inflamatórios, porque precisamos parar de jogar gasolina no fogo. Como que vai apagar um incêndio se a gasolina continua sendo jogada no fogo? A pessoa quer pôr a culpa na genética para continuar comendo gulesma. Se liga. Entre os principais agentes inflamatórios, a gulesmada, ultraprocessado. Não precisa nem repetir, né? Excesso de carboidrato refinado, farinha, gordura industrializada e aditivo químico. Logicamente prejudica a microbiota e inflama o organismo. Também toxina, outras toxinas, inclusive aquelas que a gente toma por recomendação de profissional de saúde. Então, remover agente inflamatório, entendeu? Remove lá, conversa com quem te passou para remover, porque o negócio é estilo de vida e não existe pílula mágica, entendeu? Equilibra a microbiota, remove todo tipo de agente inflamatório, toxina que passa na pele, que está exposto no ar, na água, na comida, entendeu? Nutre direitinho, e nutrir direitinho é cuidar da capacidade digestiva. Então, remover o agente inflamatório, alimento, toxina, patógeno, às vezes é uma infecção e outras substâncias tóxicas. Às vezes é alguma coisa, uma infecção na boca, entendeu? Às vezes é um canal nos dentes, pode ser, né? Vamos seguir. Remove o agente inflamatório. Outro ponto importante, muito importante, é que o problema não está só no alimento, mas na capacidade digestiva. Se a gente come muito até o alimento adequado, esse excesso vai exceder a nossa capacidade digestiva e também vai inflamar, porque não vai digerir direito. E para digerir tem que ter nutriente, água, eletrólito, sal integral, sabe como? Iodo, iodeto, iodo para produzir ácido clorídrico, para executar diversas funções no corpo, na pele, na próstata, na tireoide, entendeu? Isso sim tem que ser conversado com o profissional de saúde. Então, capacidade digestiva, limão, gengibre, vinagre, sabe? Melhora essa capacidade digestiva, treino de força, porque o estômago é um músculo e precisa de treino de força, porque tem muita confusão sobre atividade física, entendeu? E não tem jeito de falar de alimentação
sem falar de jejum, que é o outro lado da moeda. Nós vivemos na ciência do bem e do mal. Só podemos entrar no bosque até a metade, porque depois da metade nós já estamos saindo. Então tem que comer, mas tem que jejuar também, para descansar o organismo. Entendeu? Por isso a moderação é um princípio fundamental. Está escrito na Bíblia, lá em Coríntios, não sei se é 1:9, sei lá onde que é. O jejum ajuda nesse processo porque permite períodos de descanso para o sistema digestivo. É onde a insulina vai baixar, o glucagon vai aumentar e o metabolismo vai virar. Por isso que o jejum é tão bom, estudado há mais de 100 anos atrás no tratamento do diabetes, desde antes de inventarem a insulina. Então, alimentos naturais, ricos em nutrientes, minimamente processado, entendeu? Óleo de coco, manteiga, azeite, né? Aquela coisa minimamente processado, gordura boa, prensada a frio, alimento rico, os de origem animal, ovo caipira, carne de gado criada a pasto. Sabe como? Esse é o alimento rico, que toma sol, que cisca a terra, come bichinho, não é que vive preso, alimentado de ração transgênica, não. Então, proteína de qualidade, gordura natural, carboidrato adequado. O carboidrato tem que ser complexo, por isso que a fruta é boa, excelente sobremesa. A pessoa não consegue ficar sem o doce? Come uma frutinha que é deliciosa, cheia de vitamina, complexa e substitui perfeitamente a blasfêmia empacotada em pacote brilhante. Entendeu? Uma frutinha seca, então, uma bananinha seca com manteiga e um colostro, um cacauzinho em pó, vira uma sobremesa deliciosa, e super nutritiva. Banana seca, manteiga, colostro, cacau em pó 100%, que delícia, um chocolate de banana. Nossa, só de pensar já me dá água na boca. Só que hoje eu vou jejuar até amanhã. Amanhã eu como. Porque o jejum é o outro lado da moeda. E eu tenho que vir aqui falar aquilo que eu faço. Entendeu? Não é masturbação mental, não. Você vê que nós mandamos treinão aí. E ó, no shape, tá bom? Não vem aqui falar com você de shape 20 anos mais jovem e tô doente, não. Fiquei doente, sarei no mesmo dia, 8 horas depois. Então, carboidratos adequados, proteínas de qualidade, gordura natural, gera saciedade, estabilidade metabólica, energia constante. Outro fator essencial, ritmo biológico, ver o sol, respeitar quando ele se põe, também preparar para ir dormir cedo, acordar cedo. Entendeu? Dormir em horário regular, receber luz solar durante o dia, reduzir exposição à luz artificial durante a noite, prejudica muito o olho, muito demais, dá declínio oftalmológico, ficar com a tela na cara até tarde da noite. Você vê que o olho começa até a doer. Isso contribui para equilíbrio hormonal, no caso, dormir em horário regular, receber e reduzir exposição da luz artificial dormir em horário regular, receber luz solar durante o dia e reduzir exposição à luz artificial durante a noite contribuem para o equilíbrio hormonal. O sol vai muito além da vitamina D, muito além. É porque a vitamina D que é estudada, mas o sol vai muito além da vitamina D. Lógico. Você acha que ele vai caber numa pílula? Ele é a pílula. O contato com a natureza exerce efeitos profundos sobre o sistema nervoso e o metabolismo. Tem estudo do ar da floresta, do efeito da caminhada, entendeu? É outra coisa, não é encaixotado em bloco, não. Nós precisamos ver o verdinho, entendeu? Para perdoar nós mesmos. Existe um elemento central nesse processo. O movimento, a confusão. Entre todas as formas de atividade física, o treinamento de força possui impacto metabólico extraordinário. É lógico, porque fala atividade física, a pessoa pensa assim, eu trabalho varrendo, então não preciso fazer atividade física. Isso é o sedentário ativo, é aquele
que não tem o exercício consistente e consciente, entendeu? Esse é incapaz de sustentar anabolismo. Então tem que fazer o exercício certo, entendeu? E tem que ser o de intensidade, não é ficar pedalando bicicletinha, não. Tem que pôr intensidade. Quer pedalar? Treine sprint. Depois descansa devagarzinho, treina mais. Quer correr? Treine sprint. Quer nadar? Treine sprint. Que a alta intensidade é que vai sinalizar o metabolismo, a adaptação e melhora de condição, entendeu? E alguma coisinha tem que fazer. Você vê que eu fico aqui, põe de cabeça para baixo, porque de cabeça para baixo é muito intenso, e pulo corda e tento bater 2 vezes num pulo só, de tão intenso que é, e fazer a flexão ali o mais intenso, e treinar potência e força. E alguma coisinha tem que fazer, gente do céu, tem que fazer, entendeu? Então o treino de força tem um impacto metabólico extraordinário, talvez o mais impactante, porque sem treino, sem shape, estimula a formação, a hipertrofia muscular, né, o ganho de massa muscular, a melhora da sensibilidade insulínica, porque o músculo é um órgão endócrino, vai liberar as exercinas dele, as miocinas, vai para o cérebro, libera tudo, um monte de exercina no corpo inteiro, ajudando a microbiota, no intestino e tudo, entendeu? O treino de força, nada igual. Então, sensibilidade à insulina, com aumento de metabolismo basal, massa muscular, né? E ativa vias energéticas celulares importantes, como a MPK. Quando está ali na hipóxia, no ácido lático, isso ativa o AMPK, que é uma via energética celular importantíssima, que vai ligar genética de longevidade. Com o tempo, a combinação de alimentação adequada, sono restaurador, treino de força, equilíbrio emocional, fortalece o nosso metabolismo, a inflamação diminui, a sensibilidade à insulina melhora e o corpo recupera a sua vitalidade, porque quem cura é Deus, o sistema só manda conta. Seguimos nesse caminho com consistência e consciência, estaremos construindo algo que vai muito além da estética e da aparência, porque estética e aparência são sempre consequências do bom trabalho. Começamos a construir saúde verdadeira e assim nos aproximamos daquilo que todos precisamos, um shape 20 anos mais jovem. Bora pagar a terceira e voltar para o nosso fechamento impactante e memorável. Descansou bem? Falei demais, né? Porque assim, nossa, falar de resistência insulínica é um assunto para mim, viu? É um assunto. Porque a pessoa lá com aquele barrigão daquele tamanho e quer falar que, tipo, que é genética, que é isso, que é aquilo. Ai, coitado, gente do céu, é azar, é castigo de Deus. Nossa, vai ficar refém da hereditariedade até quando? Quem controla a genética é o dono dela, é a epigenética, é o ambiente. Tanto que gêmeos idênticos, univitelinos, você vai ver quando eles são criados em locais diferentes, um fica doente, outro fica saudável, univitelino, mesmo DNA. Um fica gordo, outro fica magro, por quê? Se os dois têm a mesma genética. Ambiente, lógico, ambiente. Vai ser refém da genética até quando? Para de fugir, para de fugir. Só podemos melhorar aquilo que nós reconhecemos. Bora lá pagar a terceira.
Queimou os bracinhos. Vixe. O coração veio na boca, o ar que fartou. Então se valeu. Pus intensidade. Conforme eu aguentava. Tenho certeza que amanhã vai estar aquele pumpzinho maneirinho. Vocês me dão licença assim. Vou tirar a camiseta para enxugar o suor. E você vê, começa pulando a corda ali, que é muito bom pro tornozelo, né? Pros pés, que são extremamente judiados. O povo reclama demais dos pés. Então, já coloca a corda ali, esquenta o pé, entendeu? Se não tem corda, você pode fingir, igualzinho a experiência do revólver. Fingir que tá atirando com o revólver. Fingir que tá pulando com a corda. Entendeu? Vai imaginando. Salta na ponta do pé. Vai treinar a panturrilha, vai treinar o tornozelo. Vai treinar o pezinho judiado. Fortalecer os carcanhazinhos. Entendeu? Os dedinhos. E muito bom para começar. Depois ali que o coração já tá, né, lá em cima, faz aquele supinão de amplitude grande, sabe, subindo até lá em cima, contrai o peitoral bem, treina o músculo e não o ego. O músculo não sabe quanto que você tá pegando, ele sabe a hora que ele tá queimando. Depois faz a flexão, tenta subir explosivo. Eu sei que é difícil, faz do jeito que dá. Aí depois os ombrinhos já tá judiado, vai ali pro desenvolvimento, empurrando pra cima. Parece que é pouco, mas loguinho os ombrinhos já estão queimando. E depois a parada de mão, que põe o corpo de cabeça para baixo, que é um estímulo muito hermético, uma posição muito boa para ser treinada. Faz o intestino funcionar. Vira de cabeça para baixo para você ver se não faz. Vira para você ver se não faz o intestino trabalhar melhor. Pô, fala para caminhar, para fazer funcionar o intestino, virar de cabeça para baixo é muito melhor do que caminhar. Os dois são bons. Só que o de cabeça para baixo ainda tá treinando tudo ali. Entendeu? Não que a caminhada seja ruim, mas a intensidade dela muitas vezes é insuficiente. Então, vira de cabeça para baixo, faz o tríceps francês, que é muito intenso e localizado, bem maneiro. E depois aquele exercício empurrando a mureta, tirando o pé do chão, trabalha o corpo inteiro. É um glória a Deus e dá para sentir tudo, desde falta de ar até dor nas pernas. Por incrível que pareça, dor nas pernas, para esticar as pernas ali. Dói o reto femoral, o músculo do meio da coxa, um músculo difícil de trabalhar, e ele pega nesse exercício de levantar a perna. Então, depois faz o tríceps no banquinho ali, né? É dinâmico, dá para balançar, e ele também faz um movimento de tríceps nessa posição de extensão de ombro, o que é bem legal, bem legal. E na sequência o francês ali na muretinha, já para acabar de esgotar o tríceps. Maneirinho, maneirinho, treinão pago. Glória a Deus. E se valeu, o feito é muito melhor do que o perfeito, principalmente quando a coisa é importante de ser feita, é indispensável de ser feita. Bom, bora lá para o nosso fechamento impactante e memorável. Já recuperei meu fôlego. A gordura na barriga, o cansaço constante e a ansiedade nunca são problemas isolados. São apenas sinais de um metabolismo que pede socorro. Quando cuidamos do intestino, reduzimos a inflamação. O que é cuidar do intestino? Remover agente inflamatório, recuperar a capacidade digestiva, reequilibrar a microbiota e reparar as junções intestinais danificadas, entendeu? Exposição solar, sono, alimentação, tudo isso vai criar esse conjunto. Restauramos a sensibilidade à insulina e alinhamos nosso estilo de vida com as leis naturais, as leis eternas do pergaminho sagrado que estão impressas no alaúde
Quem que é o alaúde? O corpinho violão. O alaúde restaurado é a única promessa verdadeira desse mundo, porque Jesus Cristo nunca brincou de ser Deus. Ele morreu e ressuscitou para cumprir a promessa dele de restaurar o alaúde 7 anos depois da grande tribulação, que vai começar quando a marca for imposta. Como que nós vamos saber quando a marca ser imposta? Quando não poder nem comprar nem vender sem ela. Se liga nessa. E o arrebatamento é só depois dos 7 anos de tribulação. Viu? Fica atento nisso para não ser enganado. Igual está escrito lá em Mateus capítulo 24. Céus e terras passarão. Essas palavras não passarão jamais. Então cuidou do intestino, reduziu a inflamação, restaura a sensibilidade à insulina e alinha o estilo de vida com as leis naturais da biologia. O corpo começa a se regenerar, porque quem cura é Deus. O sistema só manda conta. Nosso corpo foi criado para funcionar bem. Alguém nasceu doente? Muito pouco provável. Nosso corpo foi criado para funcionar bem. E quando respeitamos esse funcionamento, a saúde volta, a energia volta e o metabolismo fortalece. E é assim que começamos a construir aquilo que todos merecemos: saúde, qualidade de vida e um shape 20 anos mais jovem. Até amanhã, meus irmãos.